meus amigos, então, feito aí o esclarecimento sobre o que é o TST, vamos descendo. Agora, os Tribunais Regionais do Trabalho, o TRT, que seria a minha segunda instância trabalhista. TRT, meu segundo grau de jurisdição, está lá no artigo 115 da Constituição Federal. Surgiram em substituição aos Conselhos Regionais do Trabalho, naquela época que eu tinha ainda uma criação administrativa, que era vinculado ao Ministério Público do Trabalho. Depois, quando foi incluído a Constituição Federal, entrou aí a terminologia TRT. Quando a gente falou sobre TST, eu disse a vocês que o TST eu teria apenas um só, que ele está lá em Brasília. Em relação ao TRT, isso não é verdade. TRT, eu não tenho a obrigatoriedade de um por estado. Eu não tenho a obrigatoriedade de um por estado, mas eu tenho vários TRTs. Cuidado com isso. Tribunal de Justiça, eu tenho um por estado. Tribunal Regional Eleitoral, eu tenho um por estado. Mas TRT, não necessariamente eu tenho um por estado. E digo mais, olha, TRTs, eu tenho estados que não têm TRTs, mas eu tenho estados que têm 2 TRTs. Isso acontece. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho apenas um único TRT, o TRT da primeira região. Lá no Amapá, não tem TRT. Aí o TRT que está situado no Pará, engloba o Pará e o Amapá, o TRT da 8ª região. No estado de São Paulo, vejam o que acontece aqui. Eu tenho tanto o TRT da 2ª região, que engloba São Paulo, capital, e ali aquelas cidades ali que estão ao lado da capital, e eu tenho o TRT da 15ª região, que é situado em Campinas, e aí engloba as cidades do interior. Beleza. Olha, esse TRT, ele é composto de, no mínimo, eu não disse que são apenas 7 juízes. No mínimo 7 juízes e alguns requisitos. Ele precisa ter mais de 30 e menos de 65 anos de idade. Cuidado, porque quando eu falei sobre o TST, eu falei em mais de 35. Aqui é mais de 30 e menos de 65. E também nomeação pelo presidente da República. Olha, algumas observações importantes, algumas terminologias que a Constituição usa. Primeiro, justiça itinerante. Uma chamada justiça móvel, que realiza audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição. Por que existe isso? Olha, eu tenho alguns lugares, principalmente lá no norte, Amazonas, por exemplo, onde a justiça ela está muito distante das pessoas. A pessoa que, por exemplo, tem que pegar o barco para ir a uma cidade mais próxima, tem a justiça muito distante de si. E aí existe essa previsão constitucional do que se chama justiça itinerante. A justiça se mover e chegar mais perto da pessoa. Isso daí é possível. Olha, isso daí pode acontecer quando, sei lá, a própria justiça cria lá um órgão, às vezes temporário, mas para se aproximar dessa população que está distante ali do órgão principal. E as câmaras regionais, que seriam para assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Em estados que não possuem TRT, eu teria isso que se chama de Câmara Regional. Eu até falei, dei o exemplo do Amapá e do Pará, e a gente tem essa figura de Câmara Regional para ajudar ali a dar o acesso ao TRT. É isso, meus amigos. Até a próxima.